Agora, nesse vídeo, eu vou falar mais detalhadamente da minha experiência e tentando ajudar mais, né, de uma forma mais detalhada sobre essa questão, né, o que não me falaram, o que não me contaram sobre o doutorado de sanduíche. Na questão da se preparar financeiramente, isso eu pus como primeiro tópico de tudo, por quê? Porque quando você concorre a uma bolsa, né, quando você entra no processo seletivo, no caso eu estou aqui com a bolsa da CAPES, a CAPES ela vai me pagar mensalmente após, né, o meu início do meu período de doutorado. Mas tudo que é gasto anterior é tudo por minha conta, ou seja, né, tudo eu que vou ter que financiar essas questões todas. Então existem inúmeros documentos que você tem que providenciar para você tirar um visto. Você precisa pagar, né? Então, assim, para qualquer país, eu estou agora, né, fazendo doutorado sanduíche na Universidade de Lisboa, aqui em Portugal. Então, para tirar um visto de estudante, eu tive que, né, pagar para poder tirar esse visto. Para os Estados Unidos tem, né, que pagar. Para a Noruega também tem que pagar. Então, assim, para a maioria dos países, você tem que pagar esse visto de estudante. Sem contar que muitas vezes o lugar aonde você vai tirar o visto não é na cidade onde você mora. Então ainda tem essa questão da locomoção, de você se deslocar até o lugar, ou seja, o gasto que você vai ter que ter para poder tirar esse visto. Então pensa aí financeiramente como que isso muitas vezes é pesado, né, e não é fácil. E além disso também, alguns documentos você precisa se tornar legal para que você consiga o visto. Por exemplo, no meu caso aqui para Portugal, eu tive que fazer o apostilamento de alguns documentos. Então, o que é esse apostilamento? Você vai lá no cartório, paga uma taxa, aí você faz, né, uma validação, ou seja, aquele documento perante, para que você possa apresentar, né, no consulado português e até para trazer para o país onde você vai. Por exemplo, eu vim com meu esposo e minha filha. Então, né, na minha pesquisa, eu vi que para poder matricular aqui na escola, eu ia ter que trazer o histórico apostilado. Então, eu tive que pegar o histórico dela e apostilar esse histórico. Ou seja, tive que gastar financeiramente, né, para poder estar fazendo isso. Então, assim, não tem como. Você tem que se preparar financeiramente, saber que você vai gastar sim. Alguns gastos você sabe que vão acontecer durante o período, outros você vai descobrindo ao longo do caminho também, por mais que eu tente te ajudar em relação a isso. Então é importante que você tenha uma reserva, que você se programe, se organize para que você consiga viver, né, esse momento de uma forma mais tranquila, mas estresse e surpresas, né, ao longo do caminho você vai ter. E já falando essa questão de perguntar sobre para o seu orientador, para o seu professor que vai te receber lá, se vai ter algum gasto a mais, isso é importante deixar bem claro para que você não tenha surpresas, né? Então, por exemplo, quando eu vim para Portugal, a minha orientadora aqui já me avisou que eu teria que pagar um seguro quando eu chegasse aqui. Aí eu perguntei para ela mais ou menos o valor, ela já tinha me falado mais ou menos. Quando eu cheguei aqui, até tive a grata surpresa que ela falou que não precisaria estar pagando este valor, né? Em relação à sua pesquisa também, quais gastos vão ter, né? Por exemplo, eu já vim sabendo o que de gasto a gente teria, né? Então isso é importante você já conversar isso tudo com o seu orientador para que você não possa ter surpresas. Porque em alguns grupos de WhatsApp que a gente conversa aqui, eu já vi pessoas que já estava com tudo pronto e aí chegou, tipo assim, a ponto de quase ir e o orientador falou com ela que ela tinha que pagar X valor anual e era um valor muito alto. Aquela pessoa teve que mudar de instituição, teve que correr atrás de uma outra instituição para recebê-la porque ela não tinha aquele dinheiro e era um dinheiro alto, né? Um valor alto para poder fazer o doutorado de sanduíche. Então, se prepare. Não tem como você fazer isso sem se preparar de alguma forma. Outra coisa que também gasta, que você tem que se preparar, é a prova de proficiência em inglês, né? Que é um gasto, né? Você tem que se preparar para fazer essa prova. E uma dica que eu dou é assim, quando você puder fazer essa prova, se você, vamos supor, eu quero fazer o doutorado de sanduíche daqui 2 anos, né? Então já vai estudando para essa prova e já faça até a prova com uma certa antecedência antes do edital sair, porque não foi o que aconteceu comigo. Então ainda tive o estresse dessa prova no meio do caminho. Então, só para vocês entenderem,
não é questão de passar ou não na prova de proficiência, porque cada edital, cada universidade, ela exige um certo nível de inglês. Então, você tem que apresentar essa prova para mostrar qual que é o seu nível de inglês. Então, não é nem questão de passar ou não passar na prova, é você atingir aquele nível que se pede, né? Então, por exemplo, para o meu edital, a CAPES estava pedindo 500 e alguma coisa de pontuação lá no teste de proficiência que eu estava olhando para fazer. Então, eu já estava estudando inglês especificamente para fazer esse teste. Então, eu já estava já na minha aula de inglês, já tinha uns 10 meses que eu já estava e tudo mais. Só que quando apareceu o edital e eu tive que fazer a prova, aí juntou o estresse e o tempo e realmente você tem que se preparar, que é uma prova, né, muito difícil de se fazer ali naquele momento. Então, o que aconteceu? Foi meio pesadinho, sabe? Assim, é uma dica que eu dou, se você puder se preparar, já deixar essa prova de inglês preparada, vai ser ótimo. Porque, por exemplo, hoje, o edital da CAPES hoje, já não se exige a prova, o edital, não se exige essa prova de proficiência em inglês, mas exige que o seu orientador te dê uma carta falando que você tem o inglês suficiente para fazer aquele doutorado. Só que algumas universidades, mesmo o edital da CAPES não exigindo, ela exige esse teste de proficiência. Então, de alguma forma, você vai ter que fazer. Então, você tem que pesquisar aí para onde você vai, né, para saber se exige esse teste de proficiência. Então, o que quer dizer? Eu fiz o teste 3 vezes. Então, quer dizer, eu tive que pagar as 3 vezes. Então, por isso que eu falei a questão de preparar financeiramente, né? Porque eu fiz uma primeira vez. E como foi a primeira vez, eu já sabia que a pontuação não ia ser boa, né? Então eu já peguei e já fiz uma segunda, até sem saber o resultado da primeira, sabendo da experiência das outras pessoas, e realmente não deu outra. Eu fiquei na pontuação de 460, aí eu fiz a prova novamente, não consegui a pontuação que a CAPES exigia, e aí tive que fazer uma terceira prova, pagar de novo, para poder conseguir a pontuação que precisava. Então é um gasto que você vai ter, um estresse, porque eu tinha um prazo limite para fazer e entregar a nota dessa prova. Então, por isso que eu falo assim, quanto mais antecedência você puder fazer, melhor. Eu sei que algumas universidades e alguns editais falam assim, a prova de proficiência com uma validade, tipo assim, de 2 anos. Então, por exemplo, esse teste que eu fiz, ele poderia por 2 anos ser válido, sabe? Então você vai olhar isso aí porque você vai se preparar, você sabe que você vai precisar mesmo, então menos um estresse, menos um gasto financeiro naquele momento ali, já que você vai estar tendo outros gastos aí, né, gigantescos também. E outra coisa importante também é você se preparar e saber que existe um período de interstício, né? A gente fala assim que quem faz o doutorado de sanduíche tem os deveres, os direitos e os deveres, né? E quando você assina lá, né, o termo de outorga da CAPES, que no meu caso eu estou indo, né, através da CAPES, você fala que existe fala que existe um período de interstício, ou seja, eu tenho que retornar para o Brasil e ficar aqui no país, né, ficar no país por aquele período de tempo. Então, se a minha bolsa de estudos é de 6 meses, então eu tenho que voltar, ficar 6 meses no Brasil para depois fazer alguma outra coisa que por acaso surgir de oportunidade, de trabalho e tudo mais. E se é 10 meses, eu tenho que voltar e ficar 10 meses. Então, existem esses períodos aí, né, que muita gente não sabe. Então, quando eu, né, falei que ia viver essa experiência, aí muitos falam assim, você vai acabar ficando. Eu falei, gente, eu não posso ficar. Eu tenho que retornar para o meu país e cumprir, né, o meu dever, que é ficar, né, se a bolsa é 6 meses, ficar 6 meses, se a bolsa é 10 meses, ficar 10 meses. Quando a pessoa faz o doutorado pleno, que é o doutorado inteiro, são 4 anos, já tem que voltar e ficar 4 anos. Porque senão, se você não fizer, não ficar esperando, você tem que devolver para a CAPES todo o dinheiro que ela investiu ali em você, que ela deu para você ali, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Em relação também ao período, por exemplo, até em relação a alguns vistos. Então, quando eu fui olhar essa questão do doutorado de sanduíche, também surgiu a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, eu vinha descobrir, por exemplo, que o visto J, né, o visto J, ele tem um período de 2 anos, ou seja, por um período de 2 anos eu não posso voltar, por exemplo, para os Estados Unidos com visto de estudante, entendeu? Então, assim, tem esse período. Então, por mais que eu vá, por exemplo, para os Estados Unidos e surja uma oportunidade,
de ficar lá, né? Como muitos acham, ah, não, você vai ficar. Não, tem esse período de tempo, né? Que a pessoa tem que ficar 2 anos, né? Ela não pode voltar com o mesmo tipo de visto. Eu não sei muito detalhado, não, mas existe esse período de tempo aí, né? E outra coisa importante é em relação ao país que você vai, você saber o custo de vida, né, daquele lugar, ou seja, a dinâmica do país onde você vai, até que você não se surpreenda em relação a isso. Para saber se realmente a sua bolsa de estudos vai suprir, né, as suas necessidades, ou se você vai ter que complementar a renda de alguma forma, né? Então a gente sabe de pessoas, por exemplo, que vão para os Estados Unidos e a bolsa para alguns lugares dos Estados Unidos, ela não é suficiente. Então as pessoas muitas vezes têm que complementar a renda de alguma forma, né, com recurso próprio, ou até nos Estados Unidos, sabe que muita gente doa plasma, né, que lá financeiramente recebe, né, você doa o plasma, você recebe financeiramente para poder complementar a renda, porque a bolsa não dá o valor suficiente para que a pessoa sobreviva de uma forma digna por lá. E por que é importante saber isso tudo? Porque, por exemplo, o J, né, quem vai para os Estados Unidos e tira o J1, o visto J1, a pessoa não pode trabalhar de forma alguma. Então, se a pessoa acha, não, eu vou para os Estados Unidos, a minha bolsa não vai dar, mas eu vou trabalhar. Não, com o visto J1 você não pode trabalhar de forma alguma. Então, como é que você vai fazer para se sustentar, né? Então, isso tudo você tem que olhar e levar em consideração. Então, você precisa saber, sim. Entre aí, né, nas redes sociais, pessoas que moram no país, pergunte, né, quanto que gasta de comida, de luz, de água, internet. Então, isso é importante você saber. E além disso, ainda você vai ter algumas surpresinhas, mesmo sabendo tudo, ao longo do caminho, né? Por exemplo, no meu caso, que a gente não sabia, né? Estou aqui em Portugal, então a gente já esteve aqui em 2016 com meu esposo, que veio fazer um período de mobilidade na Universidade do Porto. Então, muita coisa que a gente já conhecia, já sabia a dinâmica do país, como que funcionava, questão de saúde, questão de um monte de documentos que precisava. Só que aí a gente, né, como eu vim com eles dessa vez, então a gente começou a olhar os aluguéis, já sabia que o preço do aluguel que está alto, que está difícil achar moradia. Então a gente demorou um tempo para achar moradia, né, para que a gente possa morar. E outra coisa, quando a gente foi olhar, a gente estava procurando apartamentos, por exemplo, que aqui a gente chama de T0, é como se fosse um estúdio. T1 é um quarto, T2, 2 quartos, T3, 3 quartos, assim sucessivamente. Então, a gente estava procurando, por exemplo, apartamentos T1, que o tamanho caberia, por exemplo, uma cama, para mim colocar um sofá-cama, minha filha dormir na cama, já que o T1, né, seria mais em conta o aluguel do que o T2, entendeu? Só que aí quando a gente ia alugar, a hora que a gente falava que era 3 pessoas, a pessoa falava que não cabia. E a gente falava, gente, mas como assim? Tem tantos metros quadrados, cabe ali, a gente via num anúncio, né? Cabe ali um sofazinho, cabe ali uma cama, não dá para ela dormir ali, não pode. Aí a gente veio a saber, por exemplo, que isso é ilegal, né? Você não pode alugar um T1 para 3 pessoas. Então, por isso que eles nos recusavam, né? Quando a gente falava que a gente ia colocar ela no sofá-cama, alguma coisa desse sentido. Então, a gente teve que procurar apartamentos, ou seja, T2, ou seja, com 2 quartos, aí querendo ou não, a despesa aumentou, né? Então, mas era o que a gente teve que fazer para poder conseguir, né, caber tudo dentro do orçamento aqui. Então, por isso que é importante você conhecer o custo de vida do país onde você vai, né, o meio de transporte que você vai utilizar, né, se dá para você usar o transporte público, né, e tudo mais, porque em muitos casos você não pode trabalhar, né. Então, assim, a gente sabe que na bolsa da CAPES, por exemplo, vai haver algumas mudanças aí em termos de lei e tudo mais, mas no momento você não pode trabalhar também, você está aqui, né, para estudar. Então, assim, como é que você vai complementar a sua renda? Por isso que eu coloquei lá como topo o se preparar financeiramente. Eu acho que nesse caso aí foi o principal mesmo, que eu acho que não me falaram, né, tanto sobre isso, né, só falaram das coisas positivas, né, e não contaram isso tudo que a gente tem que olhar antes. Mas, assim, de janeiro até aqui, né, nós estamos em novembro, então foram aí 11 meses, né, de preparação até conseguir.
eu falo você não pode ter só a vontade de viver essa experiência fora do país, sabe? Tem que ser algo maior, ou seja, tem que ser um sonho mesmo. Eu vou fazer um doutorado sanduíche só para complementar o meu currículo. Se for só isso, sinto te informar que eu acho que você vai voltar meio decepcionado. Por quê? Porque eu falo que é muito trabalho árduo e pesado durante esses 11 meses, né? É muita energia financeira, energia física, energia emocional. Nesse período, para que você viva algo que, se não for sonho, eu acredito que você já desiste na primeira dificuldade, você não vai conseguir vivenciar esse momento, né? Então eu fui olhando para trás, realmente é uma oportunidade maravilhosa. E o que eu aprendi nesses 11 meses, assim, para minha vida, profissionalmente falando, assim, não tem explicação, não. Assim, é algo que não tem como eu colocar em palavras, né? O tanto que eu cresci, né? Como pessoa, cresci como profissionalmente também, né? Em relação a isso. E já vou sair desse doutorado, assim, melhor, né? Do que eu entrei. E eternamente grata por estar vivendo, né, essa oportunidade, estar podendo estar aqui, né, crescendo e aprendendo, não só na universidade, mas no dia a dia aqui, né, vivendo a rotina, né, e vivendo em um outro país não tem preço, né, tá valendo muito a pena. E eu acredito que eu vou sair, né, desse período ainda mais grata por estar vivendo esse momento. Mas tem, né, as pedras no caminho que a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar e lidar bem com elas, né, durante o período. Espero que tenha te ajudado de alguma forma esse vídeo, porque te ajude, né, a se preparar melhor. E se você gostou do conteúdo e acha que tem pessoas que, né, gostariam de estar sabendo mais um pouquinho sobre o doutorado, né, compartilha aí, encaminha, né, dá um likezinho aí, curte, né, mas o mais importante é que você compartilhe a informação, porque é importante, né, para que as outras pessoas não passem as mesmas dificuldades que a gente passou e que possa ajudar de alguma forma, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.